Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar um assunto que ele é bem difícil, complicado, tá? E deixando claro, gente, eu não sou nenhum exemplo de mãe nota 10, até porque eu tô enfrentando bastante problemas na educação do Gabriel, mas eu acho que eu tenho poder de fala, porque além de ficar 7 anos estudando por conta própria sobre autismo, e não ser da área da saúde, tá? Não sei tudo não, mas sei bastante. Eu tenho um cérebro autista, né? Convivo com meu filho há 12 anos e meio, que também é autista. Então, assim, eu tô falando das minhas experiências, tá? Experiências de vida. Mas, que nem eu falei, não sou nenhum exemplo. Eu, Gabriel, assim, eu tenho bastante problema com meu filho e bastante coisa a melhorar e resolver, tá? Mas, assim, o que que é a questão que eu quero dizer? Eu vejo muita gente, muitas mães, e não tô julgando, gente. Quem sou eu? Acho que a única pessoa que pode julgar é Deus, tá? Eu só tô querendo conscientizar, tá? Porque como eu sou autista, o principal é eu ajudar acolher e ajudar os autistas, tá? E tenho filho autista também, né? Melhorar, né? E muitas vezes as pessoas erram, não é por maldade, é por falta de informação, de conscientização, tá? Então a gente vê muita mãe falando assim: não interessa que ele é autista, tem que educar com uma criança qualquer, porque se proteger demais, não evolui, vai ficar mal criado, vai ficar mal educado, vamos esquecer que ele é autista e vamos educar como outra criança qualquer. Tá totalmente errado. Por quê, gente? Claro que o autista, ele também tem que ter limites, ele também tem que ter educação, ele não tem direito de bater nos outros, ele não tem direito de falar qualquer coisa e magoar os outros, tem que ter limites, tem que ter educação, né? A gente tem que cobrar, eu cobro do meu filho, eu já pus ele algumas vezes e tô usando essa técnica de tirar o celular, tirar a televisão, se ele gritar e me ofender, né? Tinha uma época que ele batia em mim, e daí eu comecei a falar assim, ó, se tu bater em mim, eu vou ligar pra polícia, porque ninguém pode bater em ninguém, assim como a gente não pode bater nos filhos também. Não podemos, gente, não podemos, isso é violência. Então eu falei pra ele, me bater, ligo pra polícia. E funcionou. Claro que eu sei que autista tem crises, eu sou autista, gente. E eu já coloquei um saco de pancadas no quarto dele, eu já orientei ele, dá crise, coisa arada, grita, chora, vai lá, dá um monte de soco no saco de pancadas. O autista, ele tem crise, sim, que não é birra, que é uma coisa que não consegue controlar. Eu sei disso, eu sou autista, eu tenho crises. Ontem eu tive uma crise horrível, horrível, que quase que o pai do Gabriel teve que sair do serviço para me acolher, mas graças a Deus não foi necessário, tá? De tão mal que eu fiquei. E juntou com TPM, que as pessoas acham que é frescura, mas não é. Eu tenho uma TPM horrível. Hoje eu fiquei, né? Eu fiquei naqueles dias. Um dia antes eu sempre tenho muita alteração de humor, tá? Mas, gente, eu tenho que cuidar, tá? Mas o que, que eu tô dizendo? Sim, a gente tem que cobrar educação, tem que cobrar limites. Não podemos tratar o autista como coitadinho, né? Como incapaz. Não, não, não. Sou totalmente. Eu não, né? Contra tudo isso. Mas tem diferenças, sim. Por isso que quem tem autista na família, quem tem aluno autista, quem tem conhecido autista, tem que estudar sobre autismo, porque algumas diferenças vão ter, sim. Eu não posso obrigar um autista, por exemplo, a abraçar e beijar, se ele não quiser, porque ele pode ter o transtorno do processamento sensorial. Então, o toque é como doesse. Então, eu não posso obrigar, forçar um autista criança a beijar e abraçar as pessoas. Eu posso, de repente, tentar estimular, mas nunca forçar, nunca obrigar. Eu não posso ficar gritando uma criança autista. Ela pode ter sensibilidade auditiva. O autista é como se escutasse 10 vezes mais alto que uma outra criança, que uma outra pessoa. Então, se eu gritar, ele vai se ficar regulado, ele vai ter crise. Então, tem que xingar
em voz normal ou baixa, bem firme, sem gritar. Eu tenho que ser muito clara quando eu for chamar a atenção dele, porque o autista é literal. Muitas coisas ele vai distorcer, interpretar errado. Às vezes o Gabriel fala assim: tu não me ama, tu não gosta de mim, porque quando eu xingo ele, falo certas coisas, porque o autista é muito, muito literal, é muito fácil ele interpretar e distorcer as coisas erradas, né? Ele é tudo ao pé da letra, então eu tenho que falar poucas coisas, poucas palavras e palavras muito claras, muito assim, diretas, tá? Se o autista realmente tiver uma crise, ele pode ter por estar num lugar muito barulhento, por estar num lugar onde ele está acostumado a estar, por estar com pessoas que ele não está acostumado a estar, por quebra de rotina, por frustração, né? Nesse momento eu não vou poder agir como qualquer outra criança, sabe? Quando faz uma birra, de xingar, por de castigo. É crise, não é birra. Eu vou ter que retirar ele daquele lugar, levar para um lugar tranquilo, um lugar silencioso, sabe? Domingo meu filho teve uma crise, porque ele tem muita vergonha que as pessoas saibam que ele é autista. E eu já falei para ele que isso não é vergonha, é uma condição. E autista não é incapaz, autista não é menos que os outros. E daí ele começou a ter uma crise e falou assim: ai, porque eu sou autista, eu sou doido, não sei o que e tal. Eu até perguntei: alguém falou? Se alguém falou isso, é um idiota, porque autista não é doido, né? Eu falei pra ele. E daí eu vi que ele começou a ficar muito alterado. E aquilo não era birra, aquilo era crise. O que eu fiz? Eu fiquei em silêncio. E ele foi se acalmando. Se eu ficasse falando, se eu começasse a gritar, se eu começasse a retrucar, de repente ele fosse ficar agressivo. Então tem diferenças, gente, tem diferenças. E quando a gente pega e não acolhe um autista, a gente pega e, claro, que eu falei para vocês, eu xingo meu filho sim, eu ponho de castigo meu filho sim, porque o autista, como todos os outros, tem que ter limites, tem que ter educação sim. Mas quando é uma crise ou quando é algo do autismo e eu não tratar da maneira adequada, que vai ter que ser diferente, eu vou estar causando um trauma na vida dessa criança. Eu vou estar machucando emocionalmente essa criança. E eu vejo isso acontecer com algumas crianças, alguns alunos que são autistas. Tá, gente? Mas tem que ser bem esclarecido. Não é tratar como coitado. Autista não é coitadinho. Autista é capaz. Tem que ter limites, tem que ter educação, tem que cobrar. Mas alguns fatores são diferentes, porque o autista ele tem um cérebro que funciona diferente. Autismo não é só dificuldade de socializar, é todo um cérebro que funciona e processa diferente. Que nem, por exemplo, é do autismo ser muito impulsivo, ser muito sem filtro, ser muito sincero. Mas claro que com a terapia, porque realmente os outros que não são autistas, eles não merecem ser magoados. Eles não merecem ser, né? O autista não é o dono do mundo, o rei do mundo. Por isso que eu quero fazer terapia e quero trabalhar isso. Entende? E vou trabalhar isso. Porque mesmo sendo ser sem filtro uma característica do autismo, a gente não tem direito de machucar nem fisicamente e nem emocionalmente as pessoas que não são autistas. Mas para isso que existe a medicação, para isso que existe a terapia. A gente vai aprender a controlar isso. O autismo realmente não tem cura, mas tem como tu viver, ter um controle muito melhor, viver numa harmonia muito melhor. Mas essa harmonia também depende muito de como as pessoas não autistas forem educar e tratar as pessoas com autismo, que não vai ser da mesma maneira. Inclusão não é tratar igual. Inclusão é ter empatia, é acolher, é entender. É fazer aquela pessoa que é atípica se sentir bem no ambiente, que não é
atípico. Beijo no coração.